essa semana pensando naquilo que eu iria compartilhar com vocês, e Deus colocou um tema no meu coração, um tema especial que pude ser prova não uma, duas, três, quatro, milhares de vezes daquilo que eu vou compartilhar com você nessa noite. E eu precisaria simplesmente encontrar uma maneira, encontrar uma forma de compartilhar contigo aquilo que estava em meu coração. E Deus me colocou uma palavra, e eu sei que essa noite vai ser a palavra que mudará a tua vida. E o tema é encontrando mananciais no deserto. E parece ser um tema meio complexo e meio difícil, Encontrando mananciais no deserto. E aqui você vê três palavras nesse título. Primeiro é você encontrar, ou seja, aquilo que você não tem, aquilo que você não possui. Significa que você vai ter que achar algo que hoje você não tem, é uma necessidade na tua vida. A segunda palavra é mananciais, que pode ser um oásis, se assim fica melhor para você. Significa uma fonte de água no deserto. E a terceira palavra é justamente essa, deserto. E o deserto seria aquilo que a maioria das pessoas sabem o que significa. Se você pudesse abrir o teu coração para mim, como muitas pessoas fazem, você falaria que você está no deserto, você está em dificuldade, ou você já passou por momentos de aflição na tua vida, e poucas pessoas têm tantas coisas boas para falar. A maioria das pessoas, quando vem falar algo, sempre é um problema, algo, um detalhe, alguma circunstância, e à medida que ela começa a falar, vai abrindo o seu coração, e aquilo que ela está vivendo nada mais é do que um deserto. Você nunca viverá somente no vale, na planície. Você nunca vai viver todo o tempo da tua vida num bosque encantado. Pelo contrário, possivelmente você passará mais tempo no deserto do que nesses lugares aonde você deseja, porque o caminho para chegar lá é justamente o deserto. Quando você entende isso, você vai ver que oásis ou mananciais e desertos são antagônicos. Parece uma utopia, parece um sonho, parece que não é realidade, porque no deserto encontrar água, a probabilidade é basicamente zero. Quando você fala de um manancial e você fala de desertos, aquela seca, o sol escaldante, você vai ver que elas não combinam. Você verá que descanso, sombra, você não encontra nesse lugar. E é bem provável que a tua imaginação não consegue projetar realmente um manancial num deserto. É basicamente um sonho para você. E aquilo que Deus colocou no meu coração é mostrar para você que se você tiver fé, para você crer naquilo que Deus pode fazer na tua vida, há uma possibilidade de você encontrar um manancial no deserto que você está vivendo. Duro é quando você não encontra esse manancial, que pode ser o teu sonho, pode ser o teu anseio, pode ser aquilo que você está projetando na tua vida, pode ser, quem sabe, a luz no fim do túnel. E quem sabe você perguntaria para mim: pastor, isso aí é fácil? E eu vou dizer para você: fácil não é. E você vai fazer a segunda pergunta: pastor, é possível? E eu vou dizer: possível é, se você tiver fé para crer, porque essa é a única maneira. Quando eu venho ministrar aqui nesse altar, eu sempre procuro ministrar de pessoas que você já conhece, de que sejam familiares para você. É quando você conhece a história de um homem da Bíblia ou de uma mulher e você diz: bom, isso aí eu sei, isso aí eu conheço. E geralmente quando a gente fala sobre a mulher do fluxo de sangue, todo mundo já diz o seguinte: bom, essa é a 1000ª, 40ª, 50ª vez que eu ouço falar sobre essa mulher, sei tudo dela, verdade ou não? Quando você ouve eu falar: hoje iremos falar de Davi, você já tem a imagem do menino raquítico, pegando uma funda com uma pedra, pronto para matar o gigante, e você diz: bom, de Davi eu entendo. Quando você fala
A palavra Abraão, você já vai lembrar de um homem velho, barbudo, branco, sem um filho, com uma mulher do lado, em busca da promessa que Deus havia feito na vida dele, e você vai ver que Deus cumpriu a promessa nele, e você diz: bom, Abraão eu conheço, já ouvi, eu já reli, parece que Abraão é quase meu pai, é mais fácil. Só que hoje, eu quero falar sobre alguém que você nunca ouviu na Bíblia, e eu sei que você nunca ouviu, posso provar. E eu quero falar com você sobre um homem chamado Aná. Não é Ana, é A-N-A com acento em cima. Você já ouviu falar sobre Aná? Não. E é sobre esse homem que eu quero falar. E você verá como esse homem mudou a vida dele por completo, e ele ficou marcado na história por fazer algo totalmente improvável. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 36 e no versículo 24. Daí iremos tirar o texto principal e aprender algo nessa noite. Gênesis 36, o versículo 24, vai aparecer na tela o famoso Aná. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Gibeão, seu pai. Nessa versão da Bíblia, diz que esse homem encontrou águas quentes. Só que eu não, como um curioso que sou, daquilo que eu não sei, eu falei: será mesmo águas quentes? E comecei a procurar nas diversas Bíblias e diferentes traduções, e fui ver que nas diferentes Bíblias falam o seguinte: ele encontrou águas quentes, noutras dizem que ele encontrou águas termais, noutras dizem que ele encontrou caudas no deserto. Porém, na Bíblia mais original que tem, que é a Reina Valéria, espanhol, a palavra água quente, ela é no original manancial, ou seja, ele encontrou no deserto um manancial, uma fonte de água. Eu não sei se você alcança a entender isso. Esse homem literalmente ficou marcado na história, ficou registrado na história, sendo a única coisa que ele fez foi descobrir no deserto um manancial de água aonde ninguém havia descoberto. Deixa eu falar algo para você, e daqui você começa a entender essa mensagem. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa descobrir uma fonte de água no deserto da tua vida. Escute isso que eu vou te falar. Esse homem não saiu de casa procurando a fonte. Esse homem não andou olhando e buscando e vagando, procurando onde é que tinha uma fonte. Você verá que simplesmente ele descobriu uma fonte no deserto onde ele se encontrava. Presta atenção, quanto mais você procurar por fonte, quem sabe menos você achará. Quanto mais você entender que existem coisas que se você procura você não acha, existem coisas que simplesmente acontecem na tua vida, existem coisas que quando você descansa em Deus, as coisas vão surgir para você, você verá que a resposta da tua vida está justamente na tua frente. A visão que eu tive desse homem é um homem que estava cumprindo a sua tarefa, levando os animais do seu pai para pastar. Não me pergunte aonde no deserto, mas ele estava obedecendo a ordem do pai dele. Se o pai dele mandou ele levar os animais pastar no deserto, assim ele fez. E na medida do tempo e no passar dos dias, ele começou a andar, e Ará encontrou essa fonte justamente no deserto. Sabe quão poderoso é isso? Você encontrar aquilo que é a escassez da tua vida. Sabe quão importante é você encontrar no lugar menos provável do planeta Terra aquilo que é o que falta na tua vida? Quem sabe você busca para vários lados aquilo que está faltando em você, e você encontrará ele no lugar menos improvável, exatamente no lugar onde você está. Quando você ouve a passagem desse homem,
você vai se dar conta que esse manancial precisa ser descoberto nos desertos que nós estamos caminhando. Sabe, cada um de nós aqui temos uma história diferente, vivemos em momentos diferentes. Uns são os novos, outros não são tantos. Alguns estão trabalhando, outros estão descansando. Alguns estão buscando relacionamento, outros já estão no relacionamento. Alguns estão começando o negócio, outros já estão com o negócio pronto. Assim vai, cada um de nós vivemos ciclos e etapas diferentes. Porém, cada um de nós vivemos um pequeno deserto em alguma área da nossa vida. Diz a Bíblia que Ainá achou a coisa mais valiosa. Ele achou algo que era extremamente raro, algo que era imensurável, algo que não tinha valor. Ele descobriu aquilo que era a resposta para a vida dele, para a família dele, para todas as pessoas que possivelmente gastaram toda a sua vida procurando aquela fonte de água, aquele manancial de água. Sabe, quando você pega esse texto da Bíblia e você diz, bom, Ainá, filho de fulano de tal, foi ele que descobriu a água, porque muitos outros tentaram e não conseguiram, porque muitos outros saíram de casa em busca do manancial, mas não acharam, porque muitas pessoas, quem sabe, perderam a vida, gastaram a vida inteira procurando a resposta e não encontraram. E Ainá, ele não sai de casa para procurar a fonte, ele sai de casa para obedecer o pai. Quando você olha essa palavra, você vai lembrar da parábola do negociante de grande valor, da pérola de grande valor. E ele sai, e ele está caminhando, e de repente ele faz negócios e negócios e mais negócios, e ele encontra a pérola de grande valor. Ele vem, vende tudo que ele tem, compra a pérola de grande valor, porque para ele aquela pérola tinha um valor que na mão dos outros não tinham. Você já imaginou? Você descobrir uma fonte exatamente no deserto onde você está passando? Você já imaginou? Você encontrar o manancial que falta na tua vida por acaso? E eu falo por acaso mesmo. Eu falo de algo não programado. Quando você está fazendo algo e quanto menos você espera, aquilo que tem um valor imensurável acontece na tua vida. Sabe? Quando você está no deserto, a água vale muito. Quem sabe quando o teu casamento está indo por água abaixo, o conserto do teu relacionamento pode ser um manancial, pode ser a água que vem a recuperar aquilo que está se perdendo. Sabe? Quando a tua saúde está indo a pique, o manancial, quem sabe, é a cura do teu problema de saúde. Quem sabe o teu problema é financeiro, o manancial é justamente a resposta para as tuas finanças. Cada um de nós vivemos um deserto. Agora a grande pergunta é, será que nessa noite você consegue encontrar esse manancial e que o teu nome fique registrado na história como tu, uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, que foi a responsável por encontrar água no meio do deserto? Sabe, 20 anos depois, alguém diz o seguinte, bom, essa água quem encontrou aqui não foi o grande Moisés? Essa água não foi o nosso pai Abraão? Essa água aqui não foi o homem segundo o coração de Davi? Não foi o homem segundo o coração de Deus, Davi? Essa água aqui não foi o fulano de tal? Pelo contrário, essa água aqui quem encontrou foi um homem chamado Ainá. É por causa dele que eu estou bebendo essa água hoje. Você já imaginou você mudar a história da vida das pessoas porque você encontrou um manancial no meio do deserto que você está vivendo? E quando você encontra essa água, não somente você pode suprir, não somente os animais, no caso de Ainá, puderam suprir, mas todo mundo pôde suprir. Você já imaginou daqui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos, alguém olhar para trás e dizer, bom, nessa foto está alguém que me apresentou um manancial no deserto que eu estava vivendo? Você já imaginou isso? Alguém falar o seguinte, eu estava vivendo o pior dia da minha vida, eu estava vivendo os piores momentos, não havia possibilidade nenhuma de solução.
mas esse anônimo aqui, ele não está escrito na Bíblia, mas o CPF dele é 04894. Ele encontrou um deserto e ele me apresentou a água. Ele descobriu essa fonte e dela eu estou bebendo até o dia de hoje. Sabia que isso pode acontecer com você? Jó, capítulo 42, versículo 10, a parte A do texto diz o seguinte: e Deus mudou simplesmente a sorte de Jó. Deus mudou simplesmente a sorte de Jó. Você já imaginou? Esse Ainá, ele estava andando, cuidando dos rebanhos do pai dele, e de repente ele encontra água, sem mais e menos. Poderia ter passado a vida inteira, ninguém saberia quem era esse homem. Ele poderia ter saído como um dia qualquer, chegado em casa como qualquer outro, feito aquilo que o pai dele tinha mandado, mas ele jamais marcaria a história dele, da família dele, do pai dele e de todas as gerações futuras. Sabe? Deus pode mudar a tua sorte hoje, se Ele quiser. Sabe? Deus pode mudar a tua vida nesse exato momento. Eu imagino Ainá saindo de casa com os animais de boa, e de repente Deus olhou e falou o seguinte: sabe o que? Vou mudar a sorte desse rapaz, ele vai ficar marcado na história. Uma fonte surgiu no deserto, presta atenção. Encontrar fonte no meio da montanha é fácil, encontrar fonte aonde tem mata é fácil. Eu quero ver você encontrar fonte de água no meio do deserto. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus pode mudar a tua história, e você encontrar aquilo que você tanto necessita hoje. Ei, a Bíblia fala exatamente isso. Ainá descobriu uma nascente, uma fonte natural. Eu creio que hoje Deus preparou uma fonte para você que está passando um deserto na tua vida. Eu creio que Deus hoje preparou, e você não precisa procurar, porque simplesmente você vai descobrir que essa fonte já está aí. Quem sabe no deserto do teu coração, quem sabe na tua casa que está destruída, nas tuas finanças que estão negativas, em todas as áreas da tua vida. Mas sabe o que mais me impacta? Sabe como você encontra essa fonte? Não é porque você saiu procurar. Presta atenção, Gênesis capítulo 30, o primeiro texto que eu li lá, Gênesis capítulo 36, versículo 24. Eu quero mostrar para você, porque daqui a pouco eu quero orar. Eu quero mostrar para você como você encontra essa fonte de água no meio do deserto. Gênesis 36, 24. Foi este Ainá que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar o jumento de Gibeão, seu pai. Sabe quando você vai encontrar fontes de água no meio do deserto? Quando você estiver trabalhando para o teu pai, não terreno, mas o teu pai celestial. Sabe, enquanto Ainá estava cuidando do negócio do pai dele, o pai do céu estava mostrando a fonte que mudaria a história dele. Sabe por que você não encontra fontes no deserto da tua vida? Porque falta você trabalhar para o teu pai. Ainá não era um buscador, um encontrador, ele não era um expedicionário buscando fonte. Ainá era simplesmente alguém que estava obedecendo o pai dele. Quanto mais você obedecer a Deus, mais fontes no deserto ele entrará e colocará na tua vida para mudar a tua história. Sabe por quê? A história tua ainda não mudou? Sabe por que a sorte tua ainda não mudou? Porque está na hora de você olhar para o céu e dizer: Deus, e aí? Quero trabalhar para ti. Porque quando eu trabalho contigo, mesmo sem entender, tu quer que eu dê pasto no meio do deserto. É isso mesmo? É isso. Se assim você fizer, o milagre Deus fará. Ele faz água surgir no deserto. Ele faz com que a vegetação surja. Não me pergunte como. Por isso que água e deserto não combinam, somente por meio da tua fé. Deixa eu falar algo para você. Quanto mais você trabalha, mais Deus muda a tua sorte. Um manancial no deserto só será achado se você continuar trabalhando para o teu Pai Celestial. Sabe o que eu vivo? Exatamente isso. A maioria das pessoas pensa o seguinte: não posso fazer algo para Deus porque estou passando um deserto.
Como vou fazer algo para Deus se a minha vida financeira está assado, se a minha família está assim, se os meus sentimentos estão assim, se a minha vida espiritual está assim? Como posso eu fazer alguma coisa para Deus? E a primeira opção que a pessoa faz é parar de trabalhar para Deus. E é completamente o oposto. Deus, eu estou num deserto, mas eu estou num deserto trabalhando para Ti. Consegue entender isso? Deus, eu estou numa situação que não sei como. Está caótico, não há recurso, estou cansado, não vejo outra coisa, não vejo outra saída, mas quanto mais eu continuo trabalhando, mais o Senhor acha e coloca na minha frente mananciais. Eu posso suprir aquilo que outras pessoas não conseguem suprir, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais Deus me abençoa. Você quer resolver os teus problemas? Você já pensou se a Iná não sai de casa para trabalhar para o pai dele? Acharia fonte? Não. Quanto mais você rejeita trabalhar para o teu pai, menos oportunidade, menos chances de você encontrar a fonte de água. Porque a fonte de água você não encontra em casa, você encontra obedecendo o teu pai. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: você tem uma missão. Para você achar o manancial que falta na tua vida, é você trabalhar para Deus. Quanto mais você trabalha, mais mananciais você pode achar. Sabe, nos momentos mais tristes, entre aspas, o único manancial que eu tinha era trabalhar para Deus. Quando eu não tinha vontade, aquilo que eu sabia que ia ser o alento na minha vida, era fazer alguma coisa para Deus. Quando eu não queria nem me levantar, o único motivo pelo qual me levantava era porque tinha que fazer algo para Deus. E sabe, quanto mais eu fazia para Deus, mais água Ele colocava na minha frente. E mais eu me saciava, e mais eu me saciava, e mais eu me saciava. Todos os desertos da minha vida eu passei porque estava trabalhando para Deus, e Ele supria tudo aquilo que eu tinha falta. A Iná ficou marcado na história, porque ele simplesmente, no meio do caos, ele encontrou uma fonte de água, aonde ele se alimentava. Você já pensou, se no meio da tua vida você encontrar essa fonte? E suprir toda a carência que você tem, e suprir toda a debilidade que você tem, e você encontrar aquilo que é imensurável, dinheiro não paga. O deserto daria tudo por água, tudo que ele tem por água, mas você não precisa dar nada, é simplesmente você trabalhar para Deus. Você não precisa nem procurar, você vai tropeçar no manancial, e o manancial aí, aleluia, obrigado por estar trabalhando para o meu Pai. Assim como eu cuido das coisas dele, Ele cuida de mim. Você já pensou essa semana? Você simplesmente, aquilo que eu procurava eu encontrei. Um manancial no meio do meu problema. Você já imaginou você andando lá com a tua família e de repente aconteceu? A solução que impossível. Como foi acontecer? De que maneira que aconteceu? Simplesmente Deus colocou um manancial para você, porque rios de água viva fluirão aonde você menos espera, aonde não há circunstância positiva, aonde não há relatório positivo, aonde há tua esperança for colocada, ali o Senhor pode brotar algo que mudará a tua história. Você precisa descobrir um manancial no deserto que você está vivendo. Pare de procurar, comece a trabalhar para Deus e todos os teus problemas serão solucionados. Sabe por quê? Porque enquanto você trabalha, você é remunerado, ainda Deus te dá recompensas inimagináveis.
Aquilo que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus preparou para você. Eu imagino a Ainá saindo de casa. Bom, hoje eu vou alimentar os animais do meu pai. E Deus está coçando a mão dizendo, não, filho, não é só isso. Hoje vai ser o dia que você vai ver basicamente o impossível. Você encontrará uma fonte de água, um manancial de água no deserto. 3 horas da tarde, o sol de quebrar, ele dá alguns passos e ele vê aquilo que somente a mão de Deus pode fazer. Você consegue alcançar, com a tua mente visualizar isso? A solução do teu problema? Sem esforço? E você ficar marcado na história por causa disso? Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. E eu quero orar por você, mas eu vou ler do 19 até o 23, pausadamente. E eu quero te explicar 5 mananciais que você tem que encontrar, pelo menos é o que diz a Bíblia. Olha lá o que diz, Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e ele deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? O primeiro manancial no deserto da tua vida é você encontrar um Deus que é fiel. Escute, esse é o primeiro manancial que você tem que encontrar. É encontrar a fidelidade de Deus. Se Deus me colocou nesse deserto, Ele mesmo me tirará. Se eu estou com Deus, Deus me guardará. Se Ele está comigo, nenhum mal me sucederá. Esse é o primeiro manancial que você encontra no deserto da tua vida. Não é a tua fidelidade a Deus, porque você não é, mas é a fidelidade dele sobre você. Você, quem sabe, não consegue ser fiel, mas quando você levanta os teus olhos, você tem que entender que Ele é fiel para você. No meio dos teus problemas, entenda a fidelidade de Deus na tua vida. Assim como diz o texto, aquele que começou a boa obra, ele não terminará. Ele terminará, ele não vai deixar de terminar, porque é isso que ele faz, ele é fiel. Segundo, versículo 20, o texto diz o seguinte: eis que recebi uma ordem para abençoar ele, abençoou, e eu não posso mudar. O segundo manancial que você precisa encontrar é o manancial da graça de Deus. Você não pode pagar para ser abençoado. Nada que você faça mudará ou te dará mais bênção ou menos bênção. O segundo manancial se chama graça de Deus, favor imerecido. Quando esse homem fala, a ideia aqui é que ele iria amaldiçoar o povo. E Deus falou para ele o seguinte: ei, eu recebi um mandado de abençoar, porque Deus mandou abençoar. E se Ele mandou abençoar, eu não tenho poder para revogar. Ou seja, se Deus um dia prometeu bênção sobre você, homem nenhum pode revogar. Isso se chama graça. Se Ainá, um completo anônimo, alguém simples, que eu sou o primeiro a pregar sobre esse homem na Bíblia, se ele encontrou, se ele achou a fonte no deserto e ficou marcado na história, é porque a graça de Deus estava sobre ele. Sabe por que as coisas vão acontecer na tua vida? Simplesmente porque você é abençoado por Deus. Contra você não vale praga, não vale encantamento, não vale absolutamente nada, porque eu sou agraciado. Se Deus me abençoou, isso é a graça de Deus. Se eu faço as coisas dão certo, é porque Deus me deu a graça para fazer isso. Sabe, Satanás tenta o tempo inteiro roubar de você a bênção. Só que, nanani, nanão. Porque Deus abençoou, não pode ser revogado. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: o manancial que você precisa encontrar é que você é abençoada por Deus. Ei, você tem a graça de Deus sobre a tua vida. Mesmo no problema, eu tenho a graça de Deus. Mesmo diante da adversidade, eu tenho a graça de Deus. Eu posso entrar na cova dos leões,
mas não serei morto, porque eu tenho a bênção de Deus. Eu entro na fornalha de fogo, no deserto, mas eu tenho a bênção de Deus, Ele está comigo. Deixa eu falar algo para você, indiferente dos apuros e apertos que você entra, você é abençoado por Ele, e a graça de Deus está sobre a tua vida. Da mesma maneira que você entrou no deserto, você não irá sair, porque quando você entra no deserto, você entra sem água, e lá no deserto Ele muda a tua história, Ele faz algo grande para você, e agora você é testemunho daquilo que aconteceu na tua vida. A graça de Deus sobre você. Ei, quando você está com apuros, eu olho para o céu e digo: Deus, eu sou abençoado ou não sou? E Ele olha para mim e faz joinha, e Ele diz: você é abençoado. Eu falo: Deus, então agora preciso do Senhor. E Ele vem com a sua mão e Ele me ajuda. Eu não posso esquecer que Ele me abençoou. Versículo 21 diz o seguinte: nenhuma desgraça se vê em Jacó, aleluia, nenhum sofrimento em Israel, o Senhor, o seu Deus, está com eles, aleluia. O brado de aclamação do rei está exatamente no meio deles. Sabe por quê? Deus é um Deus de misericórdia. Sabe qual manancial você tem que encontrar no meio do deserto? A misericórdia de Deus sobre a tua vida. Ei, ainda que eu estou no deserto, e se nem no deserto eu estivesse, ainda que eu estou em apuros, mas ainda estou vivo, e você começa a olhar, e você começa a ver que tu tem uma casa, você começa a ver que tu tem um carro, você vai ver que você tem um trabalho, ou você tem saúde, e você tem família, e meu amigo, a lista não para, que Deus teria tudo para destruir Jacó, tudo para destruir Israel, só que a misericórdia de Deus está sobre eles, mesmo que no deserto, a misericórdia de Deus está sobre eles. Sabe o que mostra que Deus está com você? É que você encontra água no deserto, você encontra sombra no deserto, você encontra descanso no deserto. Ei, a misericórdia de Deus está sobre você. Versículo 22, o quarto manancial que você precisa encontrar: Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força de um boi selvagem. Na minha versão da Bíblia é diferente. Deus os tirou do Egito com as suas poderosas mãos e com a sua força, que são como as de um unicórnio. Alguém já viu um unicórnio aí? Não, só de desenho. Sabe qual é o manancial que você tem que encontrar no deserto? É a força de Deus e o poder de Deus agindo na tua vida. Enquanto você no deserto fica procurando homens, mulheres, situações, etc, etc, é você olhar no meio do deserto e dizer: bom, ninguém consegue, o único capaz, o único que tem poder, o único que é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é tudo, é o meu Deus. Ele é o único capaz de jogar água no deserto e o deserto não secar a água. Ele é o único capaz de pegar um anônimo e transformar a história dele. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Sabe? Quando você está no deserto da tua vida e você olha para o lado e você vê o juiz não consegue, a lei não permite, a economia, a saúde, o diagnóstico, tudo, e você olha para o lado, o único deserto, o único manancial que você tem que encontrar é que Deus é poderoso, muito mais do que você possa imaginar, muito mais do que você possa imaginar. E Ele tirou o seu povo do Egito com um poder poderoso. Deixa eu falar algo para você, e Ele continua a te ajudar, e Ele continua a te levantar, e Ele continua a te defender, e Ele continua a agir na tua vida, porque Ele é poderoso. Versículo 23, quinto manancial, e aí eu quero orar por você. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Ei,
Sobre a tua vida não vale nada que foi lançado. Sobre a tua vida não vale nada que foi proferido. Sobre a tua vida não vale absolutamente nada que não venha daquilo que Deus liberou sobre você. O que mais me impacta desse último versículo é a última frase. Coloca na tela esse texto novamente. Vejam o que Deus tem feito. Você já imaginou no deserto da tua vida, você entender que você tem proteção espiritual e você no meio da dificuldade dizer o seguinte: venham e vejam que no meio dos meus problemas Deus me mandou aqui e aqui está a solução. Venham ver o que Deus tem feito. Sabe quando as tuas finanças melhorarem, aquilo que você tem que fazer é falar para todo mundo: venham ver o que Deus tem feito. Quando o teu casamento ser restaurado, me chama pelo menos e diga: pastor, venha ver aquilo que Deus tem feito. Quando vier o relatório positivo da tua saúde, testemunhe dizendo: venha ver o que Deus tem feito, porque Ele é o único capaz de fazer com que o manancial surja na tua frente sem você estar procurando. Sabe? O mesmo Deus de Números, o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Ainá, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus da minha vida e é o mesmo Deus da tua vida.